Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo seu corpo, só pode ser a alma ou seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Kardec falou bastante coisa sobre esse assunto, principalmente no capítulo 8º do livro 2º do Livro dos Espíritos. Tem um capítulo relativamente grande, que fala de forma mais abrangente sobre fenômenos de emancipação da alma, e dentre esses fenômenos está o sonambulismo. Ele falou também em alguns artigos espalhados pela Revista Espírita, né? Então ele fala bastante sobre isso. O sonambulismo natural é aquele que as pessoas já conhecem, daquelas pessoas que no meio da noite se levantam, caminham pela casa, parecendo que estão dormindo. Às vezes abrem a porta, saem à rua e depois adormecem outra vez e quando acordam não lembram de nada que aconteceu. Já o sonambulismo magnético, ele não ocorre espontaneamente. Ele ocorre quando o indivíduo recebe uma atuação magnética, né, de um magnetizador, e então ele entra nesse estado. Só que a diferença entre o natural e o magnético é que o sonambulismo natural ele é mais rudimentar. Então ele acaba não servindo para muita coisa. Já o sonambulismo magnético ele pode ter amplas aplicações, pode ter um desenvolvimento bem maior e uma riqueza maior nos detalhes da faculdade. Nós espíritas usamos para, na verdade, auxiliar no tratamento dos nossos assistidos, né? Então a gente pede que o sonâmbulo observe determinados pacientes, como é que eles estão energeticamente, né, os centros de força, como é que eles estão fisicamente também, né? Muitos dos sonâmbulos conseguem sentir aquilo que os pacientes estão sentindo, então conseguem descrever melhor para a gente as sensações do assistido, do que é que ele está passando, inclusive psíquicas, né? Angústias, medos. Isso tudo o sonâmbulo relata para a gente e nos auxilia a formular um tratamento, uma terapia. Quem descobriu o sonambulismo magnético foi o Marquês de Puységuer. Ele era discípulo direto de Mesmer e descobriu casualmente. Estava realizando o tratamento de um jovem, um pastor de ovelhas, analfabeto, de nome Vitor, de 20 e poucos anos de idade. E durante a aplicação de um passe, esse jovem ele entrou num estado diferente, que o Marquês não soube identificar, mas que ele começou a falar coisas de alta intelectualidade, coisas que estavam muito acima de sua capacidade intelectual. Determinadas pessoas muito dificilmente entrariam num transe sonambúlico. Assim como a mediunidade é um dom também, o transe sonambúlico também seria um dom, né? Nem todas as pessoas seriam capazes de entrar nesse transe. Quem já tem esse dom naturalmente, através do magnetismo, pode ser potencializado. Olha, o estado de sonambulismo não é um simples estado de transe, porque existem vários tipos e vários níveis de transe. O sonambulismo é um nível específico, um nível bastante profundo de transe, onde, segundo algumas estatísticas, apenas 10% das pessoas conseguem chegar a esse nível. No estado de transe sonambúlico, o indivíduo ele consegue realizar muitas coisas, como o fenômeno da telepatia. Ele consegue realizar o fenômeno da clarividência, como, por exemplo, enxergar algo que está à distância, além da sua capacidade de visão física. Ele pode ouvir
algo além da sua capacidade auditiva, física? Ele é capaz de enxergar o espírito de outras pessoas, encarnados, desencarnados. Ele cria uma insensibilidade física, então o corpo físico dele está completamente insensível, né? Ele é capaz de observar, enfim, ele é capaz de fazer praticamente tudo que um espírito desencarnado faria, né? Em menor proporção, é claro. Ele pode enxergar através de objetos opacos, ele pode enxergar através com os seus olhos vendados. Enfim, ele consegue realizar muitas coisas, muitos fenômenos, e dessa maneira que ele era utilizado como forma de orientação dos tratamentos magnéticos. Bom, eu sou sonâmbula natural, então vários episódios na infância que se intensificaram na fase da adolescência. Às vezes eu tomava passe magnético, uma ocasião ou outra, e eu percebia que existia um desdobramento, vamos dizer assim, como popularmente a gente chama, né? Um pouco mais intenso, com alguns magnetizadores, um pouco mais com uns do que com outros, mas nada que fosse, que sinalizasse, que caracterizasse um sonambulismo como outras pessoas que existiam na casa, inclusive assistidos da casa, que mostravam ser sonâmbulos mesmo, assim, ostensivos, né, com a faculdade bem ostensiva. Trabalhando com o magnetismo no Instituto Espírita Paulo de Tarso, junto com o Adilson Mota, que já na época começou, logo depois que a gente iniciou o trabalho do magnetismo, alguns anos depois, ele começou o trabalho do sonambulismo com uma sonâmbula que era da casa, era magnetizadora, mas depois que começou a tomar o passe magnético porque ela tinha algo que precisava ser tratado, ela mostrou que tinha faculdade sonambúlica. Então, a partir daí ele já lia alguma coisa sobre o assunto, então ele começou a intensificar as leituras. E eu, em volta desse tema, só estudando com ele, presenciando o trabalho. Até então, faculdade nenhuma. Lendo o livro do Albert de Rochat, As Vidas Sucessivas, onde ele relata o trabalho que ele tinha com pessoas que, quando entravam em transe, mostravam as faculdades sonambúlicas. Eu achei interessante o trabalho de colocar em transe e resgatar algo do psiquismo da pessoa que ela, em vigília, não conseguia atingir. Eu já fazia psicoterapia na época e tinha algumas coisas que ainda não tinham aflorado, mesmo na psicoterapia, e eu sugeri a ele um trabalho com o magnetismo, para que ele me colocasse num estado de transe onde eu pudesse, se seria possível nesse estado de transe eu acessar. Até então não tinha pretensão nenhuma, mas quando foi na última sessão, que acabou sendo a última sessão, a espiritualidade se manifestou. Então, como eu sempre tive a mediunidade, eu já trabalhava como médium na reunião mediúnica da casa, a espiritualidade se comunicou comigo através de pensamento, né? E mandando recados para eu passar para Adilson. Aí, naquele estado de transe, eu passava os recados. Então, mentalmente, eu perguntei a eles, por que vocês não usam minha mediunidade? Porque eu estava me sentindo, né, abusada como eu sou, uma garota de recados, né? Mas eu sou médium, por que vocês não aproveitam a faculdade mediúnica e se comunicam diretamente com ele? Fico eu aqui transmitindo os recados. E aí eles responderam bem calmamente assim, porque agora o trabalho é outro. Como Kardec frisou, o sonambulismo seria a prova da existência da alma. Acredito que isso seja o mais importante. Para isso é que ele serve, por isso que ele precisa ser melhor pesquisado, melhor estudado, conhecido. Porque ele serviria de prova da existência da alma. Porque é o momento em que o espírito pode se desprender do corpo e aí ele pode utilizar parcialmente, pelo menos, certas faculdades que o próprio espírito possui. Não há uma explicação razoável, lógica, para que determinados temas abordados por Kardec foram relegados, foram esquecidos pelo movimento espírita, né? O sonambulismo não é um deles, mas a evocação também foi deixada de lado, né? O próprio magnetismo foi deixado muito de lado, né? Porque parece ter se esquecido daquele cabedal de conhecimento dos magnetizadores pré-espíritas, né? As pessoas não leem,
né? Não sei o que é que aconteceu, talvez esteja ocorrendo uma dogmatização da doutrina, né? As pessoas, determinados temas, parecem ter virado tabu, né? E não se aprofundam mais, não estudam, né? Parece que não estudam as próprias obras de Kardec. Infelizmente é isso que acontece, né? Então o sonambulismo ficou, assim como o próprio magnetismo, relegado a um segundo plano. Sou médico formado em neurologia pela Unesp de Botucatu, depois neurofisiologia clínica pela USP Ribeirão Preto e depois com especialização em medicina do sono também pela USP Ribeirão Preto. O diagnóstico do sonambulismo, ele é basicamente o relato do paciente e dos familiares ou parceiros, né, cônjuges, e vai relatar em que o paciente, durante o sono, geralmente noturno, né, que é o principal sono, no seu primeiro terço inicial da noite desse sono, o paciente se levanta e caminha, podendo até interagir de forma mais complexa, como abrir portas, abrir geladeira, realizar atos complexos como dirigir carro, sair de casa, ou até mesmo atos sexuais. Então, este relato de que o paciente dormindo se levanta com os olhos abertos, interage. Entretanto, na hora que o familiar, que as pessoas tentam perguntar, questionar, chamar atenção, ele não responde, continua a executar aquele movimento, nós entendemos e ele não vai ter a memória do que aconteceu ou memória parcial do que aconteceu. A gente vai entender isso como provavelmente um sonambulismo. O entendimento até então, com até estudos de ressonância neurofuncional, estudos de eletroencefalo, mostram que algumas áreas do cérebro estão ativadas enquanto outras não. Na polissonografia, por exemplo, você vê que na sono de onda delta, no N3, você vai ver ondas muito lentas, de grande amplitude, o que prova que ele está dormindo. Poxa, não tem como uma pessoa estar acordada com esse eletroencefalo tão lento. Só que na hora do evento da sonambulismo, ou do despertar confusional, ou do terror noturno, essas ondas de onda lenta, de repente começam a ser sobrepostas ondas mais curtinhas, mais rápidas, ondas beta. Então essa sobreposição de ondas mais rápidas com onda lenta nos sugere, né, de forma muito simplista, porque nossos métodos de captação de dados na medicina tem todas as limitações que a gente sabe, nos infere que, poxa, deve ter neurônios ativados e neurônios mais relaxados, com pouca atividade. Então, essa simultaneidade de regiões ativas e regiões inativas é o que explica o sonambulismo. Entende que muitas coisas na medicina elas são entendidas como doença no momento em que aquilo traz um transtorno. Então, se uma pessoa refere, olha, eu tenho um pouquinho de tontura, mas aquilo não traz problema, queixa, é um sintoma relatado não importante. Como o sonambulismo, a família pode falar, olha, meu filho teve sonambulismo ontem. A gente até brincou, tirou onda, fez toda aquela piada. A família fala, não, mas eu estou tranquilo porque eu também tive isso quando era jovem, a mãe fala, o pai fala. E tudo isso entra na caráter familiar da história, mas não é um transtorno, a princípio. Então, não precisa ser entendido diretamente como doença. Ele vai ser entendido como doença quando o indivíduo reclama, olha, tive esses eventos, me causou uma coisa chata porque eu caí da escada, eu me envolvi numa situação de risco de machucar minha esposa de repente, ou de me impor uma situação de ingerir alimentos que não necessariamente são alimentos saudáveis. Eu abri a geladeira e comecei a consumir isso. Então, essas situações, uma vez relatadas e reclamadas, elas vão ser entendidas como doença. Quando a gente entende que o sonambulismo ou outras parassonias não REM estão sendo muito frequentes na vida da pessoa, muito recorrentes, estão trazendo transtornos, aí eu vou ter que promover uma melhora desse sono, que na maioria dos casos não vai ser com remédio. Vai ser com orientações de que a pessoa tem que perceber que dormir bem
ele precisa ter uma rotina de vida saudável. Então, atividade física pela manhã, exposição ao sol pela manhã, já chega de tardezinha para de noite, não se expor tanto à luz, ao estudo, à atividade física, para não deixar o sono muito inquieto. Todo transtorno do sono, o primeiro tratamento é orientar. A gente só vai pensar em remédio, como remédios do grupo dos benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, quando a gente fez tudo certinho, a família promoveu essa segurança do quarto, o paciente tentou, na medida do possível, que às vezes a vida dele, corrida de trabalho, estudo, não permite tanta organização, ele não conseguiu ter sucesso, aí a gente tá bom, então vamos ter que usar algum remédio hipnótico, indutor do sono, que almeje uma estabilização desse sono. E é possível que tenha graus de interação. Você pode ter interações mais discretas, de só se caminhar e levantar e voltar, ou de fato dirigir carro, sair, ser encontrado lá no shopping, ser encontrado na outra rua, de repente acordar e, puxa, me perdi, como é que aconteceu isso? Então eu já vi casos bem complexos assim. A questão de maior complexidade, de conteúdo de consciência em termos de relatar pessoas, conversas, isso de fato é uma discussão muito tênue entre a relação religiosa e a relação médica. Então, não serei eu aqui que vou dizer que isso não existe, que isso sempre terá uma explicação médica, uma explicação científica para isso. Mas, por que isso acontece? A gente não tem essa resposta. O trabalho do sonambulismo, primeiro, fez conhecer a mim mesma, a minha faculdade, que é única, como a de todo sonâmbulo. Então, a gente não me comparar a outros sonâmbulos, não esperar que eu fosse alcançar determinados transes. Então, eu fui focando muito no que eu podia e o que eu precisava para fazer um trabalho digno, responsável, né? Com o parceiro que formava uma dupla, formando uma dupla produtiva no trabalho do bem. Eu acho que isso é o mais importante, o foco do trabalho. Sem estar enxergando com os olhos materiais, com os olhos do corpo físico, ele em estado de transe, com os olhos fechados, consegue perceber muitas coisas dentro do ambiente ou fora dele. Consegue ir a lugares, né, ver pessoas, ver coisas. Então, para mim, isso é uma prova inconteste da existência do espírito. Mas, fora isso, ele tem uma outra utilização que é muito nobre, que é aquela que os magnetizadores clássicos utilizavam, usar o sonambulismo como meio de informação, de orientação para os tratamentos das pessoas doentes. Fora do corpo, a gente pode fazer muito mais. Agora, é importantíssimo que seja dentro de um trabalho sério, porque só ter a faculdade é muito pouco. Tem que ser uma faculdade bem administrada, primeiramente por você, né? Você tem que ter responsabilidade com a faculdade que você tem, estudar, manter um equilíbrio íntimo, em todos os aspectos da sua vida, você tentar se manter em equilíbrio e trabalhar com alguém que também seja responsável. A primeira coisa que eu procuro fazer é deixar a pessoa o mais tranquila possível, ajudar ela a relaxar, para aliviar um pouco a tensão inicial, para que ela possa se sentir mais confortável, mais segura, confiante, porque assim o trabalho vai render melhor, já que é uma exigência para que a pessoa possa entrar em transe, que ela esteja relaxada inicialmente. Então eu procuro conversar com a pessoa um pouquinho para que ela fique o mais relaxada possível. Se necessário que faça uma respiração diafragmática, um pouco mais profunda, mais suave, mas que depois a pessoa consiga se entregar ao trabalho, se entregar àquele estado, sem se preocupar em estar relaxando ou não, mas simplesmente deixar que as coisas aconteçam e que o transe vá progredindo à medida que eu vou magnetizando. Depois desse passo, eu inicio a magnetização, geralmente com concentrações longitudinais, que eu costumo fazer
do coronário ao genésico, pelo menos, que pode ser feito com uma ou duas mãos. Como são concentrações, então vai ser um longitudinal aplicado de forma bem lenta, onde a minha intenção é que ela consiga entrar em estado de transe e que esse transe vá se aprofundando pouco a pouco. Essa concentração ela vai ser mais demorada ou mais curta, dependendo da pessoa, e vai depender de vários fatores. Aí depende do potencial magnético do magnetizador, depende da experiência e do desenvolvimento da faculdade no sonâmbulo, depende da boa interação entre eles dois, a interação magnética entre os dois. Esses fatores eles sempre vão ajudar para que o transe se processe de forma mais rápida. Mas geralmente a concentração para que se atinja o nível de sonambulismo é uma concentração relativamente longa, não menos do que 15 a 20 minutos. Depois que eu faço magnetização durante um certo tempo que eu julgo necessário, eu entendo que ela está em transe depois que eu converso, que me relaciono com o sonâmbulo. Então eu pergunto como é que ela está, se ela consegue falar, consegue me responder. Se o sonâmbulo não me responder nada, é porque ele está entrando em transe, mas ainda não está num transe suficiente para que nós possamos conversar. Está num estado intermediário, vamos dizer assim. Já iniciou o estado de desdobramento, mas ainda não está num transe suficientemente profundo para que nós possamos começar a realização do trabalho propriamente dito de sonambulismo. Mas se ela responder, então, se ela responder, eu vou entender ou que ela não entrou em transe nenhum, ou que ela já está num estado de transe, onde a gente já consegue estabelecer um certo diálogo. Mesmo assim, isso não significa que ela esteja num transe profundo. Pode estar ainda num transe superficial, pode estar num desdobramento apenas, num transe pré-sonambúlico, enfim. Mas também existem algumas características que o sonâmbulo demonstra quando está começando a entrar em transe. Uma característica bastante comum é quando as pálpebras do sonâmbulo ficam batendo de forma bem rápida. Mas nem todo sonâmbulo tem essa característica. Então, acredito que a melhor forma de saber se ele está em transe ou não, e que nível, que tipo de transe, é dialogando, é conversando com o sonâmbulo. No início, os primeiros sintomas mesmo, não são nem os sinais, os primeiros sintomas de que você está entrando no transe, assusta no início. No nosso trabalho, onde nós temos o objetivo de utilizar a faculdade do sonambulismo para diagnosticar alguns dos nossos assistidos, saber mais detalhes a respeito das problemáticas que eles trazem, sejam obsessivas, sejam doenças físicas, doenças emocionais, como quer que seja. Então, o diálogo entre eu e o sonâmbulo é direcionado no sentido de que ela consiga observar a situação de determinado assistido, que a gente já predetermina antes do início do trabalho. Então nós já sabemos que assistido ou que assistidos nós vamos verificar durante o trabalho. Nessa dupla, sonâmbulo-magnetizador, confiança é fundamental. Por isso que o magnetizador ele tem que estar muito bem firme, ele tem que ter conhecimento do que vai fazer, mínimo possível, e tem que lidar com aquela faculdade com muito respeito e muito carinho, sem muitas pretensões, porque cada sonâmbulo é diferente. Então, detectado o estado de transe suficiente para a realização do trabalho, ou o transe, o grau de transe que o sonâmbulo consegue atingir, então nós vamos dialogando e eu peço para que o sonâmbulo verifique determinado assistido.
dou um tempinho, aguardo que as percepções dele sejam aguçadas, que ele consiga realmente localizar esta pessoa e visualizar algo a respeito da situação dessa pessoa, e nós vamos então travando um diálogo, onde o sonâmbulo vai me dando algumas informações sobre esse doente, eu também vou questionando algumas coisas para que sejam complementadas as informações. Lógico que tudo dentro dos limites da capacidade que o sonâmbulo ofereça, das percepções que ele consiga ter. E nós vamos tentando buscar mais informações para termos um quadro o mais completo possível a respeito desse doente. O que vai nos ajudar quando nós formos fazer o tratamento dessa pessoa, e aí nós vamos buscar seguir essas orientações que o sonâmbulo nos passou. Porque todas as suas funções vitais elas vão diminuindo, então você sente o coração batendo cada vez mais fraco, a respiração como se você não estivesse respirando mais, não é sensação de sufocamento, mas é como se você não precisasse dos pulmões, e isso é estranho porque isso é muito mecânico, né? Isso é muito mecânico, respirar é natural e mecânico, automático, aliás. Então, todas essas sensações assustam o sonâmbulo no início. Então, você ter um magnetizador em quem você confie é muito importante. Ele vai durar o tempo, basicamente, que a gente quiser determinar para o nosso trabalho. Eu não acredito que deva ter um limite, mas não dá para determinar qual é o limite que dura um transe. Nós realizamos o trabalho durante um tempo delimitado, onde, findo esse tempo, nós retiramos o sonâmbulo do transe, mas se deixarmos a pessoa por si só naturalmente, provavelmente esse transe ele vai durar um tempo bem maior, até que essas energias que foram concentradas, elas se dispersem naturalmente ou sejam absorvidas pelo próprio organismo do sonâmbulo e ele saia naturalmente desse estado de transe. Mas nós podemos fazer isso de forma não automática, nós podemos usar também a técnica para retirar o sonâmbulo do transe, quando assim a gente desejar. Por Adilson ser uma pessoa sempre muito responsável com o trabalho, era muito tranquilo para mim, mesmo que eu estivesse intranquila como pessoa, mas era tranquilo para mim trabalhar, né? Independente, ele sendo humano, quando ele estava assim, em alguma fase da vida um pouco mais preocupado, ou, enfim, fora do eixo dele, né, natural, eu como sonâmbula percebia que durante o transe que tinha alguma coisa diferente nele. Do mesmo jeito que ele também percebia, né, alguma coisa diferente em mim, porque você conhece o seu sonâmbulo e sabe que alguma coisa não está bem com ele quando algo diferente acontece. Para retirar a pessoa do transe, eu uso a técnica inversa da concentração, que é a dispersão, dispersando as mesmas áreas onde nós fizemos as concentrações, durante o tempo que seja necessário. Usamos então a técnica longitudinal dispersiva, que aí no caso é uma técnica, um movimento mais rápido, para que essas energias vão sendo dispersadas. E à medida que isso acontece, o sonâmbulo vai saindo do seu estado de transe. O tempo de duração dessa dispersão aí também vai variar bastante, mas vai ser proporcional ao tempo de concentração. Então, quanto mais concentração eu tenha feito no sonâmbulo, vai precisar de um tempo maior de dispersão. E aí quando você vai voltando, que sente o peso do corpo, sente que precisa respirar para manter o corpo, aí assim, nossa, eu estava realmente num transe mais profundo. Então é muito mais agradável voltar de um transe mais profundo. Às vezes, para colocar o estado de transe, às vezes necessita que a gente saia da técnica de concentração longitudinal e utilize algumas imposições, algumas regiões específicas, ou que faça uma concentração maior, mesmo com longitudinais, em alguma área mais específica, como por exemplo a região do frontal, que às vezes há uma necessidade para que haja um maior aprofundamento do transe, que a gente faça
uma concentração nessa região mais específica. E aí, então, no final, na dispersão, eu também vou dispersar essa região um pouco mais. Que aí, ao invés do longitudinal, eu posso usar a técnica transversal nessa mesma área para que ajude o sonâmbulo a sair do estado de transe. Basicamente é essa técnica bastante simples que a gente utiliza, apesar de que sabe-se pelas leituras que outros magnetizadores utilizavam técnicas diferentes, fazendo concentrações geralmente longitudinais, mas em regiões diferentes. E a gente descobriu que dessa maneira dá o mesmo resultado e uma técnica bastante prática que qualquer um pode utilizar. Eu comecei há uns 5, 6 anos atrás, talvez, a convite do Adilson, né? Ele observou que algumas pessoas que recebiam passe durante o tratamento entravam no estado sonambúlico. E daí começou a estudar e começou também a fazer algumas experiências. A princípio só ele, sozinho, e o sonâmbulo. E depois resolveu formar um grupo, né, de magnetizadores e de sonâmbulos para a gente aprofundar essa experiência e para que servisse realmente de auxiliar no tratamento dos pacientes da casa. Eu faço seguindo mais ou menos o que os magnetizadores clássicos faziam, né? Eu dou passes lentos, longitudinais, ativantes, parando um pouquinho no centro coronário, parando um pouquinho no frontal e no gástrico, né? E vou mentalizando um relaxamento profundo daquele sonâmbulo, né? E aí o processo vai acontecendo. Há sonâmbulos que entram muito rápido nesse estado de transe, outros que demoram um pouquinho mais, uns 15, 20 minutos no máximo. O que acontece é a profundidade do transe, né? Na medida que você aplica mais o magnetismo, demora mais na magnetização do sonâmbulo, o transe pode ser mais profundo. Para tirar o sonâmbulo do transe, geralmente é através de dispersões, certo? De passes dispersivos. Nós avisamos que o trabalho está prestes a se encerrar, né, e começa a fazer dispersões, pedindo que aquele sonâmbulo, né, se recorde de tudo que viu, de tudo que ouviu durante o trabalho, né, para que possa mais tarde também relatar. E após as dispersões, rapidamente ele vai voltando, né, vai voltando do transe. Já aconteceu do sonâmbulo não ter voltado, né, eu achar que ele tinha despertado e na verdade não estava desperto, né, e aí ao descer da maca quase caiu, eu tive que segurar as pressas, né, porque eu não percebi que ele ainda estava em estado de transe, né, embora tivesse levantado, sentado na maca, aberto os olhos, mas ainda estava em estado de transe, né, e quando se levantou, né, quase caiu. Segurei e continuei a aplicar dispersivos, né, continuei a aplicar dispersivos até que senti que realmente tinha voltado, tomado consciência do seu corpo. Dispersivos é para retirar toda a energia que foi doada durante o processo. Da mesma maneira que ele consegue enxergar através de qualquer objeto, qualquer obstáculo material opaco, ele também consegue enxergar dentro do organismo de uma outra pessoa, ou mesmo do seu próprio organismo. É dessa maneira que ele consegue não apenas detectar órgãos que estejam doentes, mas também ele consegue ir mais longe, ele consegue detectar estados emocionais, ele consegue detectar, diagnosticar processos obsessivos. Ele consegue fazer a leitura do pensamento, ele consegue entrar nas preocupações da própria pessoa, enxergar o perispírito,
desarmonias energéticas, centros de força que se encontram descompensados. Enfim, a capacidade é muito grande e a gente não conhece ainda quais são os limites dessa faculdade. Muitas vezes a gente já corrigiu assim determinadas técnicas magnéticas por sugestões do sonâmbulo. O sonâmbulo observa determinada área, percebe que determinado centro é o que está mais necessitando, de energia ou necessitando de dispersão, e a gente aí elabora, ou reelabora a técnica magnética de acordo com as orientações do sonâmbulo. Então isso tem sido bastante útil no tratamento dos assistidos lá. Primeiro de tudo, estudar. Estudar, conhecer. Começando pelas obras básicas, começando pelo Livro dos Espíritos. Há um capítulo lá sobre a emancipação da alma que trata do sonambulismo, começa por aí. O trabalho da dupla Adilson Marcela como sonâmbula era sempre voltado para os assistidos da casa, basicamente para os assistidos da casa. O foco sempre era ir ver as pessoas que ele já tinha preparado para o trabalho daquela reunião sonambúlica. A nossa relação começou com amizade e isso foi fundamental para a relação magnetizador-sonâmbula, porque a confiança que já existia na relação de amizade passou, alicerçou a relação no trabalho com ele como magnetizador e a confiança do sonâmbulo no magnetizador é fundamental. É um dom, é uma faculdade, não doença. Não há nada a ser curado, tem que ser trabalhado, para que não fique, assim como a mediunidade também deve ser trabalhada, para que não ocorra descontroladamente em qualquer lugar, em qualquer momento. É preciso que o sonâmbulo aprenda a lidar com esse dom. O sonambulismo é a prova da existência da alma. Se nós estudarmos melhor essa faculdade, nós vamos estar enxergando a alma nesses fenômenos. Então é muito importante, além de ser um grande recurso de estudo, de aprofundamento de conhecimentos, de ajuda ao nosso próximo. Acredito que na maioria dos centros espíritas a gente vai encontrar pessoas com a probabilidade de serem sonâmbulas. E por que não aproveitar a faculdade que elas têm para auxiliar ao próximo? Deus não deu essa faculdade para elas simplesmente para serem talentos enterrados. Por que não estudar, desenvolver e utilizar para o bem do próximo esta faculdade? Não requer mais do que isso, apenas estudo e dedicação.